Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor. Estamos gravando mais um vídeo para o canal Fonte de Bênção. E hoje aqui nós vamos estar falando sobre a história de Jacó. Uma passagem específica, onde que, assim como está aí o título desse vídeo, onde que fala que muitas vezes nós conhecemos nosso problema, mas será que nós conhecemos o nosso Deus? Porque Jacó, ele passou por muitas dificuldades na vida dele. Mas tem aqui uma passagem aqui em específico, que está em Gênesis, capítulo 32, a partir do versículo 24, que diz assim, Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, até que a alva subia. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a junta de sua coxa, e se deslocou a junta da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse o homem, deixe-me ir, porque já a alva subiu. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se não me abençoares. E ele lhe perguntou, qual é o teu nome? E respondeu, Jacó. Então disse, não se chamará mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevalecestes. E Jacó lhe pediu, fazei-me saber teu nome. E ele respondeu, por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, porque dizia, vi Deus face a face, e minha alma foi salva. Glória a Deus. Para a gente entender um pouquinho o que está acontecendo aqui nessa passagem, na vida de Jacó, a gente tem que voltar um pouquinho aqui na história e entender, primeiro lá começando pelo nascimento de Jacó, o significado do nome Jacó. Jacó, ele nasceu ali segurando o calcanhar do seu irmão, Esaú. E ele foi lhe dado o nome de Jacó por ser o significado traiçoeiro. E muitas coisas que Jacó viveu foi direcionado realmente com esse nome. Ele era Jacó, ou seja, ele era traiçoeiro. E Jacó, ele tem uma passagem marcante no qual Esaú, que era seu irmão mais velho, tinha o direito de ser o primogênito. Mas, contudo, o que acontece? Ele ali enganou seu pai. Ele enganou seu pai se fazendo de Jacó. Mas ele teve uma consequência muito grande, porque quando Esaú ficou sabendo do que tinha acontecido, ele jurou que assim que seu pai morresse, assim que o seu pai ali morresse, ele iria matar Jacó. Então Jacó ele ficou com muito medo do seu irmão, e ele fugiu, ele foi para longe. Aí nós entramos aqui, voltamos aqui na história nesse contexto, porque Jacó ele foi para longe, ele foi para casa ali do seu tio Labão, ele encontrou ali Labão ali, ficou ali por ali muitos anos, casou, teve filhos. E na hora que ele estava retornando, que Deus falou que era para ele retornar para a casa ali do pai dele, o que aconteceu? Ele sentia muito medo, ele sentia muita aflição, porque ele sabia que o irmão dele poderia inclusive matá-lo. Jacó, ele sabia a situação que ele estava enfrentando. Ele sabia o tamanho do problema que ele tinha se envolvido. Assim como também, passando aqui rapidamente na história de Jacó, a gente conhece nosso problema. A gente sabe qual é o tamanho do nosso problema. E Jacó tinha muito medo mesmo. Só que tem uma coisa, Jacó, ele também sabia qual o Deus que ele servia. Ele sabia o tamanho do Deus que ele servia. Por isso que aqui tem essa passagem de ele lutando. Ele lutou com o próprio Deus. Ele lutou ali contra um homem ali, o anjo de Deus ali. E a palavra fala que ele prevaleceu. E ele teve o quê? O nome dele até mudado. Ele devia ser aquela vida de Jacó, de ser traiçoeiro, de ser mentiroso, de passar os outros para trás, agora se tornou o quê? Israel, o príncipe de Deus. Ali teve realmente uma mudança de vida para ele. Mas por causa de quê? Porque ele conhecia o Deus que ele servia. Então, ou seja, trazendo para nós, nossos dias, nós conhecemos o nosso problema. Nós já sabemos aquilo que tem nos afrontado. Mas será que nós sabemos o tamanho do nosso Deus? Porque quando nós sabemos o Deus que nós servimos, nós não desistimos. Nós não entregamos os pontos, podemos dizer assim, Nós vamos lutar até nós conseguirmos a nossa vitória, até verdadeiramente nós alcançar o nosso objetivo. E foi isso que Jacó fez. Muita gente desmurece no meio do caminho, muita gente desanima, e por desanimar não consegue alcançar o objetivo. Jacó ele tinha um problema ali, digamos assim, um problema familiar. Mas muitas vezes a gente está passando por um problema, que é um problema
espiritual, às vezes é um problema físico, às vezes é um problema emocional, às vezes é um problema familiar também, semelhantemente a Jacó. Mas ele lutou, ele buscou, ele não desistiu, ele teve características de verdadeiro vencedor, que é o quê? A perseverança, é uma entrega verdadeira ali para alcançar o objetivo. E assim também tem que ser conosco, porque nós sabemos qual é o nosso problema, mas também nós temos que saber qual é o Deus que nós servimos. Porque se nós não acreditarmos no tamanho de Deus que nós servimos, facilmente nós vamos ser derrotados. Nós temos que colocar essas palavras no nosso coração e saber que quem luta por nós é o nosso próprio Deus. Quem nos faz vencer é o nosso próprio Deus. Se nós seguimos aqui na passagem, aqui, nós vamos ver o que vai acontecer. Jacó, ele divide ali sua família ali em grupos ali, com medo de seu irmão matar. Se fosse para cima de um grupo, pelo menos o outro iria sobreviver. E ele envia presentes até Esaú. Mas a palavra fala que Esaú recebeu Jacó com um abraço, porque Esaú ali, ele já tinha sido quebrantado. Eu acredito que o próprio Deus já tinha trabalhado ali em Esaú. E é assim que Deus faz por nós. O nosso problema, de vez ali se tornar algo tão grande, né, que às vezes vem para nos matar, ele acaba sendo vencido. Por quê? Porque Deus já agiu em nosso favor. É essa fé que nós temos que ter. Às vezes você está passando por um problema tão grande hoje, mas tão grande, que você está pensando assim, esse problema vai me matar. Eu cheguei na situação que não tem mais jeito, que acabou, mas pode ter certeza. Essa não é a última palavra de Deus. O que vai valer é a última palavra de Deus. Então confia, espera que vai dar tudo certo. Amém? Que Deus possa estar te abençoando. Esse é o vídeo dessa semana. Que você possa estar compartilhando esse vídeo, possa estar curtindo, comentando, enviando para outras pessoas. Toda vez que você curte aí esse vídeo aí, o YouTube entende que é um vídeo relevante, então vai mostrar para outras pessoas. E assim também o canal vai crescendo. Que você possa assistir nos outros vídeos também que já foi colocado aqui, possa estar enviando para outras pessoas e possa estar se inscrevendo no canal. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva e ajuda a gente a estar fazendo essa grande obra. Amém? Deus abençoe a sua vida. Fique firme.